Oi, gente, tudo bem? Eu terminei de ler A Princesinha e estou simplesmente encantada. Gente, como meu cabelo tá grande, e eu estou simplesmente encantada com essa história. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto desse livro. Quem falava muito desse livro era a Ju Cirqueira, a Ju do Nuvem Literária. Eu lembro que ela falava que era o livro favorito da vida dela. E eu nem pensava em ler esse livro, mas eu estava procurando agora no final do ano algum livro curtinho para ler e eu queria ler algum infanto-juvenil, porque eu percebi que eu li pouco livro infanto-juvenil esse ano. Então ele estava de graça no Kindle Unlimited e eu peguei, como eram 100 e poucas páginas, eu falei, poxa, vai dar para ler rapidinho se o livro for bom. E aí, gente, eu comecei a ler o livro e eu estou simplesmente apaixonada por essa leitura. Terminei ontem à noite, na verdade. Tem uma parte do livro que eu acho até que ficou um pouco cansativa, assim, bem no início, mas depois, mais ou menos da metade para o final, o livro ficou simplesmente maravilhoso, gente. O final desse livro, o que é o final desse livro? Esse livro me lembrou alguns outros livros, me fez lembrar um pouquinho de Poliana. E eu ia falar outro livro que também me fez lembrar, mas esqueci qual é o livro. Mas enfim, Poliana, eu fiquei lembrando o tempo todo do livro de Poliana, quando eu li ele. E Poliana, para quem não sabe, é um dos meus favoritos da vida, né? Eu gosto demais do livro da Poliana. Inclusive tem resenha aqui no canal, se você não assistiu, corre lá para assistir, vou deixar o link ou aqui nos cards. E é isso, gente, eu simplesmente amei Princesinha, é um livro muito real, sabe? Tudo que acontece aqui. Eu não conhecia essa escritora, porque eu também não li ainda o Jardim Secreto, acreditem, eu não li o Jardim Secreto. Mas agora que eu conheci a Princesinha, eu vou ler também o Jardim Secreto, eu tenho esse livro aqui em casa. Então, a Princesinha vai contar a história da Sara, é o nome dela, da menininha. Ela na história tá com 7 anos, quando ela começa ali na história. E ela tem um pai, o pai dela é riquíssimo, e ela é órfã de mãe. E o pai dela vai viver na Índia, vai trabalhar na Índia com ela. E eles têm um relacionamento de pai e filha muito lindos, né? Os dois, ela ama o pai ama a filha, aquela coisa toda. Só que ele vai precisar, por causa de negócios, ele vai precisar deixar a filha vivendo numa escola de orfanato, uma escola interna, né? Para ela estudar lá nessa escola. Eu vi alguém falando, foi até a Ju mesmo, que falou que naquela época, naquela década lá, as crianças não eram obrigadas a estudar. Elas podiam estudar em casa mesmo, mas aquelas que tinham muito dinheiro, a família colocava na... Deixa eu arrumar aqui o enquadramento, tô com a minha cabeça tipo cortando, sabe? Melhorou. Então, as crianças daquela época, elas, quando elas tinham posse, elas eram enviadas para esses internatos, né? Para essas escolas, como é que chama? Interna, essas escolas que você mora e estuda lá. E a Sara foi para esse internato, o pai dela levou ela para lá, falou que era para ela ficar lá durante o período, que ele ia ter que trabalhar e que depois ele voltaria para buscar a filha. E só que ele deixou inúmeras recomendações, né, para diretora da escola. Falou que era para ele tratar a filha dele como se fosse uma princesa, porque ele considerava ela como se fosse uma princesa, e ele tinha muitas posses, ele era milionário. Então a diretora ficou muito interessada no dinheiro dele, em cuidar da filha, porque ele deixou inúmeras recomendações. Ele falou que era para colocar ela no melhor quarto que tivesse lá
no internato, que era para colocar até mesmo arrumar uma dama de honra para acompanhar ela, né, ali em todos os lugares. E foi assim que aconteceu com Sara. Sara, ela tinha todas as regalias, mesmo dentro desse internato. Ela tinha um quarto melhor, um quarto maior. Os pais, o pai dela mandava brinquedos, bonecas para ela, as melhores bonecas. E ela, enfim, ela tinha toda a regalia ali dentro daquela pensão. E ela era uma menina muito inteligente, ela se destacou muito dentro desse internato, digamos assim. Ela, ela, ela tinha mais conhecimento do que as meninas da idade dela. E, por exemplo, a diretora lá foi ensinar ela francês, se eu não me engano, e ela já sabia o francês, né? Ela dominava o francês. Então ela começou até a ajudar as outras meninas, meio que dando aula, ajudando as meninas, as outras meninas do internato. E ela começou a se destacar dentro desse internato, tanto pro lado bom como pro lado ruim. O lado bom porque ela fez amizade com outras garotas, né? Que é muito lindo ver a amizade dela com alguma dessas meninas, né? Mas ao mesmo tempo ela causou inveja em outras garotas, né? E aí ela começou a sofrer um isolamento por parte desse outro grupo que não gostava dela por ela ser rica, por ela ser, elas falavam que ela era mimada, porque o pai fazia tudo por ela, e a diretora também, por saber que ela era rica, favorecia ela em muitas coisas, enfim. Mas ela era uma menina extremamente inteligente e ela se sobressaía em tudo. E ela tinha umas tiradas assim maravilhosas, assim, muito parecido com Poliana. E em um determinado momento da história, o pai dela vai morrer, né? Eu acho que isso aí não é um spoiler, porque todo mundo que já ouviu falar da princesinha mais ou menos sabe que é isso que vai acontecer. O pai dela vai morrer e o pai dela perde tudo, todos os bens que ele tem, ele fica mesmo sem dinheiro para nada. E aí a diretora fica sabendo que o pai morreu e ela, de uma forma muito fria, pensa até em colocar a Sara na rua, né, no olho da rua. Só que essa atitude ia ser mal vista pela sociedade, então ela resolve deixar a Sara continuar lá. Só que o que ela faz? Ela chama a Sara, fala que o pai morreu, que ela agora não tem mais nada, que agora ela é uma mendiga, que agora ela é... Começa a jogar um monte de coisa na cara dela, que ela é uma criança, e toma o quarto dela, o quarto onde ela morava, coloca ela num sótão, pega todas as roupas dela, pega os brinquedos, pega tudo da menina e fala para ela que ela vai ficar lá, mas que agora ela vai ter que trabalhar para poder continuar lá. E aí ela, que tinha uma vida de princesa ali dentro daquele internato, ela vai passar a ser tratada agora como uma empregada, mas uma empregada assim, como uma escrava, na verdade. Aí ela tem que dar aula no pensionato lá, no internato, ela tem que trabalhar também, e nesse processo até as empregadas ali, a cozinheira, começa a maltratá-la, começa a fazer dela escrava mesmo. À noite ela tem que sair para comprar coisas na rua, ou para entregar algum recado para alguém, e ela passa fome, e eles fazem ela passar fome dentro desse internato, gente. E que personagem maravilhosa que é essa menina, ela em momento nenhum E a diretora da escola tem raiva dela justamente porque ela não tem uma reação que a diretora esperava. Ela não chora, ela não... Chorar ela chora, mas ela não agride ali a diretora. Ela fica rindo diante das situações. E a diretora fica brava porque acha que é falta de respeito dela, porque queria que ela ficasse indignada, que ela xingasse, que ela reagisse de outra maneira. E tem uma frase dela que ela fala assim, que as adversidades, elas provam as pessoas, ou mostram quem elas são, né? E ela, no momento da adversidade, ela reagiu de uma maneira totalmente inesperada.
E uma coisa que eu percebi também nessa história, que eu achei maravilhosa, é porque há um pouco de magia no livro. Embora não seja um livro de fantasia, mas por que que eu achei ela parecida com a Poliana? Porque a Poliana, para quem já leu o livro A Poliana, sabe que ela tem o jogo do contente, né? Que é sempre achar algo bom diante daquela situação. Por exemplo, eu tô com meu sapato furado, mas que bom que pelo menos eu tenho um sapato. Pior que não tem nenhum sapato. Assim, ela tira o lado bom das coisas. E a princesinha, ela usa o mundo da imaginação, o mundo da fantasia. Ela tá, por exemplo, vivendo uma situação ali na vida dela, que a situação que ela tá vivendo é horrível, mas ela começa a criar situações, imaginar coisas, né? Por exemplo, ela tem uma boneca que é a Emily, é uma boneca, gente, é uma boneca. Só que ela começa a imaginar uma situação dela como se essa boneca fosse a melhor amiga dela e que toda vez que ela pudesse conversar, toda vez que ela pode conversar, a boneca tá lá para ouvir, a menina tá lá para ouvir, como se fosse realmente uma pessoa. E diante dessa imaginação dela, a gente começa a achar até que é verdade. Então eu achei muito interessante, porque a autora trouxe um pouquinho desse mundo da magia, né? Uma das coisas que mais me comoveram na história, assim, que eu fiquei, gente, ela faz amizade com um rato, porque ela tá ali vivendo uma situação totalmente adversa, uma situação horrível, e que ela pensa, poxa, não tenho outra coisa para fazer, então eu vou criar aqui um mundo aqui com esse rato. E ela começa a fazer amizade com o rato, e tem um determinado momento da história que a autora coloca o pensamento do rato, o que, que o rato está pensando com relação a ela, sabe? Eu achei muito interessante isso. Esse jogo, sabe, de, de magia, assim, de você ficar imaginando o que que... Gente, é muito bom esse livro. Tá me faltando até palavras para falar para vocês desse livro. Só que se você não leu, leia ele agora, atualmente, hoje. Ele está no Kindle Unlimited, então quem tem aí o plano do Kindle Unlimited pode pegar esse livro para ler hoje ainda, enquanto está no Kindle Unlimited, tá? Porque o Kindle Unlimited ele tem a Amazon tem esse rodízio aí de livros, então leia esse livro e me conta o que você achou. Por favor, leia e me conta o que você achou desse livro maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Inclusive, eu vou até comprar o livro físico, porque eu não tenho um livro físico, para eu poder ter ele aqui em casa e marcar bastante. Eu quero pegar ele depois, reler e marcar algumas passagens, porque eu não marquei muito e tem muita coisa para marcar nesse livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Curtem aí, compartilhem com outras pessoas e vamos ler mais livros clássicos. Tchau, tchau. Beijos.